Se você me perguntar sobre a classificação morfológica das palavras, eu até já estudei isso, mas eu não lembro de muita coisa não. Se você me perguntar da classificação dos atos administrativos, eu também já estudei isso e também não lembro de muita coisa não. Agora, se você me perguntar da classificação das redes de computadores, isso eu já estudei e isso eu lembro de um monte de coisa e queria compartilhar com você. É só assistir esse vídeo. Meu nome é Gustavo Castro, esse é o canal de rede de computadores e cibersegurança para leigos e roda a vinheta. Saudações, meus amigos da internet. Tudo jóia? Esse é o terceiro vídeo que eu estou fazendo de redes de computadores e cibersegurança para leigos, no caso, falando de redes de computadores, porque o canal é novo, eu quero abordar futuramente assuntos específicos de redes de computadores, então, antes de entrar nesses assuntos, eu preferi fazer uma série de 5 vídeos com esses tópicos que estão aqui numerados na tela de vocês. Já fiz o vídeo de conceito, já fiz o vídeo de história, convido vocês para assistir esses vídeos. E hoje agora vamos falar de classificações de redes de computadores. Então, pessoal, classificar é agrupar algo de acordo com alguma característica, né? A gente pode, por exemplo, pegar um automóvel e classificar ele com relação à velocidade, se ele é veloz, se ele é lento. A gente pode classificar com relação ao consumo, se ele consome muito, se ele é econômico, quanto ao tamanho. Então a gente pode fazer várias classificações. A rede de computadores também existem várias classificações possíveis, não são só apenas essas três que estão apresentadas aqui na tela, mas para introdução eu acredito que é mais do que suficiente. A classificação quanto à arquitetura de rede, a gente tem dois grandes grupos: as redes locais, que têm essas tecnologias que estão listadas aqui, e as arquiteturas de redes de longa distância. Eu só vou me atentar aqui a redes locais, a Ethernet e o Wi-Fi, porque na prática são as duas tecnologias que estão no nosso dia a dia. A rede Ethernet, pessoal, se você tem um computador aí em sua casa e ele é conectado no seu modem do provedor de acesso via cabo, com certeza a sua placa é Ethernet. A mesma coisa serve para o computador que está no trabalho. Se o computador que está no trabalho ou na sua escola que você usa, você acessa a rede com ele via cabo, tenha certeza, a rede é Ethernet. A gente só não sabe qual é a velocidade que esse seu computador está trabalhando. A rede Ethernet, ela desde que surgiu, pelo menos desde que eu conheço, no final dos anos 90, ela de tempos em tempos aumenta 10 vezes a velocidade. Quando eu comecei a trabalhar, eu lembro que os computadores que nós, usuários, utilizávamos tinham uma velocidade de 10 megabits por segundo, enquanto os servidores, que eu já falei por cima, que ele tem que ter um processamento, uma velocidade, uma performance melhor, já que ele vai servir para vários computadores clientes, ele tinha uma placa de rede de 100 megabits por segundo. Isso porque era muito caro a gente botar todas as estações com 100 megabits e não teria essa necessidade. Então, hoje essa rede de 10 megabits por segundo já não existe. Com o passar do tempo, foi criado a rede Gigabit Ethernet de 1000 megabits por segundo. E na prática, o que aconteceu foi que as estações de clientes passaram a utilizar essa tecnologia, né? Você teve que comprar uma nova placa de rede e encaixar, ou um computador novo que você comprou, e aí já vinha com 100 megabits e os servidores geralmente com 1 GB, né? A Gigabit Ethernet. Passou-se mais um tempo, já surgiu a tecnologia na família Ethernet 10 gigabits Ethernet.
E hoje é o que acontece na maioria das empresas. As estações de trabalho, elas dos clientes trabalham, operam a 1 giga e os servidores a 10 gigas. Até os nossos computadores domésticos, se você comprou um computador recentemente, com certeza ele vai ter uma tecnologia, uma placa de rede de 1 gigabit. Isso aqui é parecido com aquela história do celular, né? Que de tempos em tempos a Samsung lança um S10 da vida, S20 novo, e logo quando lança é inviável a gente comprar ele. A gente aguarda um pouco, aí a versão anterior até já fica muito mais barato, já dá para adquirir, e com o tempo a gente tem que aguardar a próxima versão para sempre comprar um atrás. Isso aqui é mais ou menos isso, né? Lança uma tecnologia mais rápida, logo com o tempo os servidores passam a utilizar ele, as estações clientes ainda usam uma velocidade um pouco inferior, até que a nova tecnologia surja, né? Uma última coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, nessa figura que está aqui do lado, a gente pode ver que ela tem 4 portas, né? É como se fossem 4 placas de rede esse equipamento. Isso aqui é uma solução que muitos servidores usam. Um servidor tem uma placa de rede como essa aqui. Então, cada uma operando a 10 gigas. Então, é como se esse servidor, apesar de estar numa tecnologia que está limitada a 10 gigas, ele consegue trabalhar, na verdade, a 40 gigas. Wi-Fi, rede sem fio, né? Primeira coisa que eu queria destacar é que o Wi-Fi é uma marca registrada, certo? É um grupo de diversos fabricantes. Então, nem todo equipamento sem fio, wireless, ele necessariamente é Wi-Fi. Queria aproveitar também e destacar os modos de operação em que uma rede Wi-Fi trabalha. A principal característica do ad hoc é que ele não tem o uso de um equipamento de ponto de acesso, né? Seria o caso de você pegar 2 notebooks, configurar os protocolos corretamente, colocar uma placa Wi-Fi em cada um deles e fazer uma comunicação que a gente chama de ponto a ponto. Um outro modo de operação, que é o mais comum em residências, é, quando você coloca um equipamento único de ponto de acesso, né? É o popular que a gente chama o roteador lá do provedor que a gente tem, né? Você tem aquele roteador Wi-Fi, ele fornece um SSID, que é aquele nome da rede que a gente configura no celular ou no notebook e consegue acessar a rede Wi-Fi. Por fim, existe o modo de operação ESS, que é mais comum em escritórios e hotéis. Vamos imaginar, você está no escritório que tem espalhado pelo seu prédio onde você trabalha dezenas de pontos de acesso. Você pode inclusive transitar no corredor que você automaticamente vai ser alternado para o ponto de acesso que melhor fornece o acesso à rede Wi-Fi. Um último assunto que eu acho interessante falar de Wi-Fi é criptografia, né? Porque como no Wi-Fi o meio físico é o ar, é sempre bom a gente ver qual é a melhor criptografia possível para termos a nossa segurança garantida. Extensão geográfica. A classificação de acordo com a extensão geográfica, ela pode ser dividida nesses modelos que estão aqui na tela. Vamos começar pela LAN. A LAN é uma rede local, é a rede característica de uma empresa, é a rede característica de sua casa, se você tem em sua casa um modem, um roteador do seu provedor de acesso, e nesse roteador você espetou um notebook, você colocou também de repente a sua TV, se ela for um Smart TV, vai ter o seu celular, então você tem uma LAN em sua casa. É a rede, a típica rede mais conhecida, né? Porque é a rede de nossa casa, de nosso trabalho, da empresa, da nossa escola, é a típica rede local. Quando a gente falar de rede local, a gente está falando de uma LAN.
CAN é uma rede característica de um campus, né? Seria a interligação de várias redes locais. Eu sempre cito o exemplo de uma empresa que eu trabalhei no polo petroquímico de Camaçari. Ela era um campus, eram alguns prédios interligados. E uma característica da CAN é que, apesar de serem várias redes locais interligadas, a própria empresa, né, é que fez todas essas ligações. Você não precisa de uma rede, de um provedor externo, tipo uma Embratel, uma Oi, para interligar as redes locais diferentes, porque está tudo fisicamente dentro do seu campus, né? Então, isso aí seria uma CAN. A MAN, um pouquinho maior, já é uma rede metropolitana. Aqui seria a rede de um escritório em uma cidade que tem sua filial em um bairro vizinho, e aí esse tipo de rede seria chamada de MAN. Uma diferença das duas redes já abordadas anteriormente é que a partir daqui, para você interligar essas redes, você já vai precisar contratar um serviço de uma empresa de telefonia para te prover essa ligação, ou com link dedicado. Você pode contratar uma empresa para você ter um link dedicado só seu de uma ponta a outra. Isso é muito difícil hoje em dia porque é muito caro. Ou pela internet você pode ligar as duas empresas diferentes. Pode existir uma situação, vamos imaginar que você tem uma empresa que tem dois prédios e eles não estão dentro, né, de um campus, tem ruas que dividem ele. Você não pode pegar um cabo de fibra ótica ou qualquer cabo que seja, atravessar a rua, passar pelo poste e ligar do outro lado. Nós privados, né, empresas privadas, não, ninguém pode fazer isso. Uma alternativa nesse caso, né, uma sugestão de alternativa, se os prédios eles não tiverem nenhum obstáculo entre eles, você poderia utilizar uma tecnologia sem fio, né? No caso, não seria um Wi-Fi, seria uma outra tecnologia sem fio, como por exemplo um rádio, né? Botar duas torres de rádio, uma apontando para a outra, é uma solução que muitas empresas fazem quando ela tem uma visão, uma vazada direta, como a gente chama, né, de um prédio para o outro. A WAN já é uma rede de longa distância, né, vai um pouco além da MAN. Ela consegue abranger uma área, né, de um país ou até mesmo de um continente, né? A internet muitas vezes não é classificada como uma WAN porque ela é global, ela seria uma GAN. Eu queria aproveitar aqui e explicar, né, que esses conceitos que eu estou dando, eles são muito acadêmicos. Se eu puder compartilhar aqui a experiência que eu tenho de mais de 20 anos, na prática, nós, quando vamos citar os tipos de rede com relação à extensão geográfica, a gente classifica ou como LAN de rede local ou como WAN de rede de longa distância. Ainda que seja numa mesma cidade, eu sinceramente não vejo ninguém falar assim, a MAN caiu, temos que configurar a MAN. A gente vai falar, seria, no caso, a WAN. Na prática, se não é LAN, é o WAN. Se você saiu do contexto de rede local para rede de longa distância, ainda que seja na mesma cidade, no mundo prático, a gente fala WAN, mas academicamente falando, tem todas essas classificações que a gente abordou aqui. Por fim, não menos importante, e por ser uma coisa nova, por isso até que eu deixei por último, né? Porque se a gente for olhar pelo tamanho da rede, começando das locais até a global, a PAN teria que ser a primeira, mas ela é uma rede nova. Ela é uma rede que nova no sentido de que essa eu não estudei quando eu fazia faculdade, porque não tinha, né? São as redes utilizadas, né, de curtíssima distância, né? É, Dois exemplos famosos é o Bluetooth ou o NFC. O Bluetooth
é mais conhecido para o público em geral, porque hoje em dia você ouve uma música no celular e compartilha na sua caixa de som JBL, você tem dispositivo Bluetooth também no celular, você bota o som no carro, você vai botar um headphone Bluetooth para ouvir na televisão, ele já é bastante difundido. O NFC é uma tecnologia de curtíssima distância. Enquanto o Bluetooth dá alguns metros, uns 10 metros de distância, ele ainda funciona. O NFC ele foi feito para funcionar a alguns centímetros, né? É aquele sistema de pagamento, né? Está aqui na foto, do lado, um celular próximo de um aparelho de pagamento de contas, né? Como é que ele funciona? Se seu celular tiver essa tecnologia, você cadastra o seu cartão de crédito no programa do celular, coloca uma senha e aí você, quando tiver que fazer um pagamento, você aproxima seu celular da maquininha e aí vai aparecer o valor, você confirma, bota a senha ou a digital e aí o pagamento é feito. Em tempos de pandemia de Covid é uma solução até interessante, porque você não precisa pegar na maquininha, né? Você só está no seu celular e via a tecnologia sem fio está conseguindo fazer o pagamento. Eu também aproveito a oportunidade que, por coincidência, hoje eu recebi um vídeo que está circulando aí no WhatsApp de as pessoas falando que tem um golpe, que você vai pegar uma maquininha dessa num ônibus e vai ficar passando perto da bolsa das pessoas e aí você conseguiria fazer um débito que misteriosamente aparecia na bolsa das pessoas. Isso aí não é verdade, pessoal, pelo seguinte: primeiro, para isso funcionar, você tem que configurar o seu celular com o cartão de crédito, tá? Então não é do jeito que mostra no vídeo. E segundo, é, os bancos, cada um tem uma política de como funciona essa rede NFC. O banco que eu sou cliente, independente do valor que você utiliza, ele vai pedir sempre uma senha, o que seria impossível de alguém chegar perto de minha carteira com essa maquininha e misteriosamente ela fazer um crédito, no caso um débito, né, na minha conta. Agora eu sei que tem bancos que eu tenho colegas meus que também usam essa tecnologia, né, e eu não sei exatamente porque eu não sou cliente desse banco, mas assim valores até R$ 20, aí ele faria o débito sem que precisasse de uma senha. Nesse caso realmente poderia ser um problema, mas seria muito azar você ser cliente de um banco com uma política dessa e alguém está com a maquininha dessa passando perto dos outros para ver se algum cidadão estaria com essa configuração no celular e faria o respectivo débito. A classificação por topologia, né? Vamos explicar primeiro o que é topologia, né? É o canal como está disposto os dispositivos de rede. Tá? A gente, como vai ver aqui em exemplos práticos, quando a gente vai analisar a topologia de uma rede, a gente vai sempre analisar essa disposição dos dispositivos sobre um prisma físico, né, de como eles fisicamente estão conectados, ou sobre um prisma lógico, como a informação é transitada na rede. Vamos começar aqui que vai ficar mais fácil com um exemplo prático. A rede ponto a ponto, o peer-to-peer, que está aqui entre parênteses, é uma rede que você vai ligar dois equipamentos diretamente um ao outro, sem nenhum equipamento de rede entre eles interligando, fazendo essa conexão. É muito parecido naquele caso que a gente falou há pouco do wireless, o ad hoc, em que você pegava duas máquinas com placa wireless e sem nenhum equipamento wireless, né, nenhum roteador,
você configurava eles ponta a ponta. Esse tipo de topologia, né, é praticamente inexistente hoje em dia, né? Isso aqui são mais referências históricas, mas eu já tive uma rede dessa em minha casa, quando eu ainda era estudante, apesar de até computador pessoal ser uma coisa ainda não comum nas residências, em meados dos anos 90. Eu tinha dois computadores em casa e qualquer equipamento de rede era muito caro. Aí eu consegui comprar duas placas de rede, já que eu tinha os computadores, né? Fiz essa instalação ponto a ponto e fazia mais na época para joguinho mesmo, né? Não tinha nenhuma aplicação comercial, não. É, então, sob um prisma físico, a rede ponto a ponto seria isso, seria dois computadores que você ia pegar um cabo de rede e ia ligar de uma ponta à outra e os dois conversariam entre si. Existe, né, uma tecnologia que não sei se vocês conhecem, né, um serviço, né, que é o Torrent. Ele é muito utilizado hoje em dia para baixar programas, para baixar filmes. Como é que funciona, né? Você instala o Torrent no seu computador, faz uma busca pelo que você deseja, tipo, eu quero o filme Senhor dos Anéis. Você coloca lá o filme, acha. Se você achar e mandar baixar, você vai estar fazendo o download desse filme, mas uma coisa interessante é que você está baixando de uma outra pessoa que também tem um torrent e que por acaso tem o filme no computador dele. Então, quando você está baixando diretamente de uma estação de um outro usuário do torrent, né? Não como quando você acessa um site que está baixando de um servidor, que seria mais característico aí uma arquitetura cliente-servidor. Aqui, como você está baixando de um outro computador, e assim essa rede torrent vai crescendo, as pessoas vão botando coisa no computador e vão compartilhando, e um vai baixando diretamente de um computador para o outro, a gente chama isso, né, de um protocolo peer-to-peer também. Isso já foi muito utilizado por outros serviços do passado, como Kazaa, como Emule. Hoje o torrent ainda é muito forte, muitas pessoas usam, eu particularmente não gosto. Eu estou explicando o torrent aqui porque se a gente for imaginar essa situação que eu citei do Senhor dos Anéis, a gente está no nosso computador aqui, colocou o Senhor dos Anéis num programa, ele achou num computador de alguém que pode estar em qualquer lugar do mundo, e aí eu comecei a baixar, né, ponta a ponta de minha casa para o computador remoto dessa outra pessoa que tinha o que eu procurei, no caso o filme do Senhor dos Anéis. Se a gente analisar sobre um prisma físico do computador de minha casa para o computador remoto que eu exemplifiquei como se estivesse lá no exterior, por exemplo, nos Estados Unidos, eu passei por dezenas de equipamentos de rede até chegar lá, mas logicamente falando, saiu de meu computador para um computador remoto, ponta a ponta. Então, se a gente analisar essa situação descrita aqui sobre um prisma físico, né? O exemplo aqui de cima, ele é ponto a ponto, porque fisicamente a gente tem dois computadores e um cabo ligando os dois. Já no exemplo do torrent que eu disse aqui, fisicamente eu nem imagino como é que seja. Só que, logicamente, também é ponto a ponto. Então, eu espero que já tenha ajudado, né, a diferença de quando a gente fala de topologia num prisma físico e num prisma lógico. A gente vai ter mais um exemplo aqui que, se esse não ficou claro, no próximo vai ficar. Só reforçando, pessoal, quando eu falo em topologia, né, como eu mostrei aqui no slide anterior, né, é o canal como está disposto os dispositivos na rede, tá? Então, aqui em barramento, esse canal é visto como um canal único, onde apenas um equipamento por vez ele consegue utilizar o meio para se comunicar, tá certo? É, Nesse exemplo aqui, a gente pode olhar aqui essa figura aqui do lado esquerdo. A gente teria uma rede que está caracterizada em barramento e que eu tenho aqui 8 computadores.
Entretanto, o barramento é único, apenas um computador por vez ele pode se comunicar. É, como é que funcionaria isso na prática? Quando um computador ele quer utilizar a rede para passar uma informação, ele tem que antes escutar o meio para ver se o meio está livre. Se o meio estiver ocupado, ele aguarda um tempo e tenta transmitir de novo depois de um tempo aleatório, que é tudo isso na casa dos microsegundos. Se o meio está livre, aí ele consegue transmitir informação. Por exemplo, o computador 1 ele quer transmitir uma informação para o computador 2. Ele vai escutar o meio, viu que não tem ninguém transmitindo, aí ele vai passar a comunicação. Como eu disse, nesse tipo de topologia, uma pessoa fala por vez e todos escutam. Então, o computador 1 iria transmitir os dados para o computador 2, entretanto, todos os computadores receberiam a mesma informação. Só que eles descartariam quando eles percebessem que o dado enviado não era para ele. Aí logo depois, vamos imaginar que o computador 4 quer mandar uma informação para o computador 3. Ele faria a mesma coisa, ele escutaria o meio. Se tivesse ocupado, ele aguardaria um tempo, se estivesse livre, ele mandaria a informação do computador 4 para o computador 3. Entretanto, todos os computadores do barramento escutariam essa informação e descartariam porque perceberiam que não era para ele. Acontecia com muita frequência o fenômeno da colisão. A colisão seria quando o computador 1, por exemplo, ele quer mandar uma informação, escuta o meio, está livre, e aí ele começa a mandar, e ao mesmo tempo, enquanto ele estava escutando o meio, o computador 4 também escutou o meio e também estava livre e começou a mandar informação. Então o que, que aconteceu? Dois computadores mandariam informação ao mesmo tempo, e aí ocorreria a colisão. Essa figura aqui, ela é bem característica, né, se a gente analisar aqui fisicamente, de uma rede de cabo coaxial. Era uma rede muito comum que tinha nos anos 90, hoje não existe mais, que saiu um cabo, certo, que ia ligando computador por computador até o último. E aí, em cada ponta dessa rede tinha um terminador. Então, aqui, essa rede, fisicamente falando, ela começava nesse computador, passava por todos os computadores e morria no último computador, na outra ponta. Uma coisa interessante aqui é que a gente não vê nenhum equipamento de rede, são apenas computadores com placa de rede que comunicam entre si. Não tem um equipamento de rede para gerenciar nada aqui. Do lado de cá, apesar da figura ser totalmente diferente, o comportamento de como os dados ele vai trafegar é exatamente igual ao do lado esquerdo. Aqui nessa figura, a gente já encontra a figura de um equipamento de rede e que eu antecipo nesse exemplo que seria um hub, um equipamento de rede que a gente chamava de burro, porque ele não era dotado de nenhum tipo de inteligência. E aí, como é que funcionaria? Exatamente igual ao exemplo anterior, cada computador, quando vai enviar, ele tem que escutar se o meio está livre. Se o meio estiver livre, ele consegue transmitir a informação. Se não estiver livre, ele vai ter que aguardar um tempo aleatório e tentar novamente. Então vamos imaginar que o computador 1 quer mandar uma informação para o computador 2. Ele escutou o meio, está ocupado. Ele aguarda um tempo e tenta de novo depois. Está livre. Aí ele vai começar a mandar informação. Chegou nesse equipamento central aqui, que é o hub, um equipamento burro. Ele não sabe onde os equipamentos estão conectados nas portas dele. Aí ele simplesmente vai fazer o que a gente chama de broadcast. Ele vai mandar essa informação para todos os computadores. Aí todos os computadores que não são o destino final vão descartar essa mensagem e apenas o computador 2 é que processaria. Acontece aqui também o fenômeno da colisão. Vamos imaginar que o computador 1 escutou o meio está livre, começou a transmitir, mas ao mesmo tempo o computador 4 também escutou o meio estava livre e começou a transmitir. Quando chegar dois computadores usando o meio ao mesmo tempo, haveria a colisão. Não sei se vocês perceberam, apesar de aqui ser uma rede
cabeada, com cabo coaxial, como eu falei, sem nenhum equipamento de rede. E do lado de cá, eles serem, eu nem citei, mas aqui é um caso tipo que esse cabo de rede aqui seria um cabo de par trançado. É exatamente o cabo que vai ter no seu computador de casa ou do trabalho ou da escola. Se você tem um computador que é cabeado, com certeza vai ser par trançado. Então seria um cabo de par trançado no equipamento do meio, com o equipamento de rede. Exatamente. Nos dois casos, os dados eles percorrem do mesmo jeito, um vi no meio, tentando transmitir, tendo colisão. Então, apesar do lado daqui do cabo coaxial fisicamente ser de um jeito e do lado aqui direito fisicamente ser de outro jeito, o comportamento de como os dados vão trafegar é exatamente o mesmo. Então, logicamente falando, eu posso dizer que essa figura aqui do lado direito, ela também é barramento. Agora, fisicamente falando, isso aqui não é um barramento, porque a gente, quando olha, a gente vê algo que parece uma estrela. E do lado de cá, desculpa, do lado de cá, tanto fisicamente quanto logicamente falando, essa topologia ela é de barramento. Topologia em anel. A topologia em anel, ela funciona da seguinte maneira: um token, certo? Ele vai passando de computador por computador. E aí, quando o computador quer transmitir, ele pega esse token. Então, tem um token que está rodando aqui, né? Aí, o computador quer transmitir, ele pega o token. Se o token estiver liberado, ele bota a informação que ele quer e o computador final, do destino final, e aí o token vai continuar passando. Os computadores que vão olhar, né, o token, que a informação se é para ele, se não é, ele descarta, até que chega no computador correto. Aí, no computador correto, o computador pega a informação e libera o token. E assim o token continua rodando. E aí quem precisa falar, espera o token chegar vazio na sua estação e aí transmite. Isso aqui, não sei se vocês lembram quando eu falei de arquiteturas, né, que eu acabei falando apenas da Ethernet e da Wi-Fi. Se você voltar naquele slide, lá vai ter token ring, que eu nem citei aqui. Esse aqui é a típica arquitetura utilizada pelas redes token ring, né? Isso aqui lembra aquela música do caviar, né? Eu nunca vi, não comi, eu só ouço falar. Eu nunca vi uma rede token ring, apesar de saber que ela existia. Eu sempre ouvia falar, não, tal empresa, a rede lá é token ring, mas como eu já falei, hoje em dia a Ethernet monopolizou o mercado. Uma diferença daqui para os cabos coaxiais, para a de barra, se a gente falar fisicamente, é que lá na rede em barra de cabo coaxial, vocês lembram, os computadores, né, a rede, o cabo começa em um computador no primeiro, passa por todos os computadores e morre no último, né? Então tem um terminador em cada ponta. Aqui o cabo ele faz uma volta mesmo. Se a rede fisicamente for token ring, você vai exatamente fazer um anel. A rede estrela, ela ela é uma rede, né, que a gente olhando pela figura aqui, a gente parece que já estudou isso aqui antes, né, mas vai ter uma pequena diferença. Quando a gente falou de barramento, que a gente mostrou aquele equipamento burro que ficava na rede, que era o hub, ele não conseguia saber a posição que cada computador que estava espetado, conectado nele, estava. Aí ele, quando um computador 1, naquele exemplo lá do hub, queria mandar uma mensagem para o computador 2, ele mandava, se o meio tivesse livre, ele mandava a mensagem, o equipamento era um hub, era um equipamento burro, ele não sabia onde os equipamentos estavam e mandava para todo mundo, fazendo um broadcast. Aqui esse equipamento já é diferente, ele já é dotado de uma inteligência. O nome desse equipamento é um switch
e ele consegue montar essa tabela como está aqui na figura, que ele ia gravando a posição de cada computador. Resumidamente, ele trabalhava assim: quando você liga esse computador a primeira vez na rede, ele não sabe onde os computadores estão. Cada placa de rede ela tem um endereço MAC, que é justamente esse endereço, esse número todo estranho que está aqui do lado direito. Então, quando as máquinas vão conversando entre si, o switch ele vai mandando broadcast, mas quem vai respondendo ele já vai memorizando onde está. Até que chega no momento que ele já sabe a posição de cada computador e aconteceria algo tipo seguinte: o computador 1 quer falar com o computador 2, ele já sabe que o computador 2 está numa porta X, aí ele vai pegar essa informação e vai mandar apenas para a porta que está o computador 2. Os outros computadores da rede, nenhum receberia essa informação. Pode parecer uma coisa simples, mas isso aí tem muito efeito colateral. O primeiro, não tem aquela história de ficar ouvindo o meio para transmitir, porque a máquina vai mandar a informação para o switch que se vire para resolver para onde ele vai mandar depois. Tem também um aspecto de segurança, né? Porque no exemplo anterior, como todo mundo escutava as informações, por mais que a estação, quando percebesse que não era para ela, ela descartava, mas nada impedia que um usuário instalasse algum programa que ela não descartasse e ele acabasse ouvindo todas as informações que rodava na rede. Então, essa topologia estrela ainda é a topologia utilizada nas redes de computadores atuais. Tá? A gente vai falar um pouco mais sobre o switch mais para frente, mas a grande característica do switch é essa inteligência que ele tem, né, de montar essa tabela e ele saber direcionar os pacotes corretamente. E o que a gente mais pode falar aqui é que nesse exemplo só tem um switch, então a topologia realmente é estrela, mas na prática as redes locais não vai ter só um equipamento desse, vão ter vários switches ligados entre si e também para estações finais. Então essa figura ficaria um pouco bagunçada, não ficaria toda assim, parecendo uma árvore. Então, existe a topologia de árvore, que eu não vai ter a figura, mas já está explicada aqui, que é justamente quando você tem a junção de várias estrelas. Bom, com isso, pessoal, a gente chegou ao final do vídeo de classificação de redes. Espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo vai ser de equipamentos de rede. E lembre lá de deixar o seu like e inscrever no canal.